essa palavra de ânimo, de encorajamento aos discípulos, né? E aí nós começamos a ver então os discípulos reunidos em Jerusalém depois da ascensão de Jesus ao céu, e vemos então a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, e ali começa então toda a trajetória da igreja primitiva, da igreja cristã, da igreja que continuou e hoje, 2012, permanece firme, crescendo e anunciando esse Jesus maravilhoso, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Irmãos, interessante que no capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, nós vemos o discurso de Pedro, e ali depois também no capítulo mais para frente, no 3 e no 4, esse Pedro, que antes havia negado Jesus com medo da perseguição, vendo o seu mestre, o seu Senhor sendo crucificado, agora esse Pedro cheio de unção, de autoridade, de ousadia, pregando e anunciando esse Jesus maravilhoso àquelas pessoas, aos líderes do Sinédrio, dando testemunha do poder de Deus. E aí nós vamos vendo então curas, nós vamos vendo as pessoas vindo a Cristo, e 3.000 almas se batizando, a igreja crescendo, o trabalho do Senhor aumentando para a glória do Pai. E vemos também eles cheios do Espírito, eles cheios de ousadia, cheios da unção do Senhor. Eles vão então vivendo experiências, irmãos, experiências maravilhosas. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo atingidas pela graça do Senhor. Vamos vendo a igreja do Senhor se fortalecendo, a igreja crescendo, né? Aí nós vemos então coisas também não tão boas, né? Porque nós vamos ver aí a morte de Estevão, o primeiro mártir, aquele que a Bíblia é um dos poucos, se não o único texto que diz que quando Estevão morreu apedrejado, Jesus estava em pé, esperando para receber Estevão, perdão. Que coisa linda! A igreja reunida em oração. Nós vamos vendo aí a igreja fazendo o seu papel. Vamos vendo a igreja sendo perseguida, irmãos. Às vezes nós achamos que quando nós estamos reunidos em igreja, em culto, em adoração, é tudo tão maravilhoso, é tudo tão lindo, e nós nos esquecemos que quando a gente sai dessas portas para fora, não é fácil. E a perseguição então veio à igreja do Senhor, e usando Saulo, sendo o mandante de muitas dessas perseguições, vamos vendo, né, que Estevão foi vítima desse Saulo. A igreja então vai crescendo, temos a conversão deste homem mau que matava e perseguia os cristãos porque achava que isso era certo, isso era ser um judeu verdadeiro, um seguidor verdadeiro da doutrina que ele conhecia. E aí vemos então a igreja se espalhando, porque a perseguição vem, irmãos, porque senão é muito gostoso a gente ficar juntos, acomodados, engordando, crescendo só entre a gente, mas não é esse o propósito de Deus para nós. O Senhor nos chamou. A igreja é para nos fortalecer, a igreja é para nutrir a nossa fé, nos fortalecer na comunhão com o Senhor. Mas a igreja precisa sair, irmãos, precisa ir para fora. A igreja precisa pregar esse evangelho maravilhoso que um dia nos alcançou, que um dia chegou até nós, pela perseguição, pelo sofrimento de muitas vidas que morreram
por amar ao Senhor, mas para que o seu nome não se perdesse, os seus ensinamentos, a salvação maravilhosa de Cristo pudesse chegar até nós hoje. Então aí nós vamos vendo que através disso tudo, dessa perseguição, a igreja se espalhando, as pessoas tendo que ir para vários lugares, o Senhor então vai cumprindo o seu propósito de alcançar, de que essa terra fosse alcançada e conhecendo esse plano maravilhoso. Então nós vamos ver o livro todo de Atos, a primeira viagem missionária de Paulo, que vai do capítulo 13 até o capítulo mais ou menos 18. Depois a segunda viagem missionária dele, que vai do 18 até o 21, e do 21 até o capítulo 28, a viagem de Paulo para Roma. E nós temos então registrado todos esses atos, todas essas experiências, todas essas coisas que aconteceram com esses homens de Deus, para que hoje nós, século 21, 2012, pudéssemos estar vendo como é maravilhoso amar, ficar firme com Jesus Cristo. Irmãos, quando eu leio o livro de Atos, eu fico pensando muito neste capítulo 29, que não está escrito aqui, mas que está sendo escrito por cada um de nós, por mim e por vocês, queridos. Quando a Eliana me ligou dizendo dessa festa preciosa e iríamos estar juntos comemorando esses 10 anos, e disse que eu ia ter a honra, o privilégio de estar compartilhando a palavra de Deus essa noite, eu fiquei pensando, irmãos, exatamente em todos esses passos que os apóstolos viveram, a mesma experiência que nós, como Capelania Evangélica, Doutores da Esperança, também passamos durante esses 10 anos. Interessante, irmãos, que, como a Eliana falou, e eu também falei um pouquinho no começo, o Rogério e a Bianca, nós começamos a sonhar, Deus colocou no nosso coração o sonho desse projeto, poder se estabelecer ali naquele hospital. E Deus então, como o Rogério disse, usando a vida dele, abriu as portas para que a gente pudesse começar ali esse ministério, esse trabalho tão precioso, tão importante, mas tão árduo, irmãos. É lindo nós estarmos comemorando 10 anos, uma festa, mas só quem vive o dia a dia daquele trabalho, daquele ministério, sabe que nós temos muitas coisas preciosas, muitas alegrias, muitas vitórias, conquistas. Nós vemos muitas vidas se entregarem a Cristo. Se você, meu irmão, nunca ganhou nenhuma alma para Jesus, vai para a capelania. Você vai ter certeza que você vai ter essa alegria, esse privilégio, porque é um lugar onde as pessoas estão quase que prontas para aceitar a Cristo. Elas estão ali deitadinhas, tendo que refletir nas suas vidas, se elas vão viver ou morrer. E é ali que a gente entra com essa palavra maravilhosa de salvação. E eu me lembro, Rogério, a primeira reunião que nós tivemos, eu, Bianca, você, pastora Gemir, que era seu pastor na época, meu pastor aqui de São Paulo, pastor Paulo Dárcio, gente conversando naquela lanchonetezinha ali perto do hospital, no posto de gasolina, e depois fomos lá dentro do hospital. E o Rogério disse: olha, é isso que eu queria, e acho que vai ser uma bênção. E ali nós tínhamos 2 desafios na vida. Era começarmos esse ministério ali com a diretoria, implantar algo novo naquele hospital que era desconhecido para nós, para eles, e conhecer um grupo de irmãos que já faziam trabalho há tantos anos lá dentro. E de repente chega essa loira, essa morena, com um monte de ideias novas, dizendo para eles: olha, fizemos uma reunião na igreja presbiteriana ali perto, a igreja da Dima, né? Onde nós íamos nos conhecer mais de perto e passar para o pessoal
esse projeto, que seria esse trabalho de capelania hospitalar, não visita hospitalar, mas o trabalho de capelania. E eu lembro que eu e a Bianca, assim, a gente não sabia direito como a gente ia ser recebida, e todo mundo ia às quartas-feiras, todos os evangélicos iam juntos, né? Na hora da visita, que é o pior horário para se fazer uma visita religiosa, né? Porque o paciente está querendo receber o familiar dele, compartilhar o que ele está sentindo e vivendo. E nós dissemos, olha, daqui para frente vocês vão ter que fracionar. Nós vamos ter que estar todos os dias no hospital, no período da manhã, no período da tarde. E houve um pouco de resistência no começo, né? E aparece eu assim, meio enfeitada demais, né? Eu lembro que no começo algumas irmãs ficaram um pouco assustadas comigo, né? Mas Deus foi movendo, irmãos, de uma maneira tão linda. E nós fomos tendo esse encaixe. E nós fomos aprendendo a nos conhecer, a nos amar. E Deus foi fazendo tantas coisas. Essa noite eu vim para São Paulo, cheguei aqui quinta-feira de manhã, passei o dia no hospital da Tatuapé. Ontem fui de manhã, lá à tarde participei de um simpósio que teve, foi bênção de Deus para a minha vida. E essa noite eu não consegui dormir, irmãos. Tanta era a minha emoção, lembrando de cada 10 anos é muita coisa, uma noite só é pouca, né? Pra gente lembrar todas essas coisas. E fui me lembrando quantas pessoas passaram naquele lugar, quantos queridos fizeram parte desse ministério. Quantos estão aqui que estão desde aquele comecinho, quando eu e a Bianca chegamos lá junto com o doutor José? Levanta, por favor, fique em pé. Isa, minhas lindas, Jailda, Rosângela, irmã Vilma, olha que beleza, irmã Neuza, irmã Selma, mas vocês hoje, obrigada, queridas, Deus abençoe. Hoje, quantas outras pessoas, né? A grande maioria não estava lá, naquele comecinho, mas que bom, amados, que vocês ainda estão aí firmes, né? E nesse tempo, quantas pessoas Deus trouxe para trabalhar conosco? Me lembro, o primeiro evento que nós fizemos lá no hospital, não sei se o Rogério se lembra, naquela época, a fila para uma pessoa ser atendida no pronto-socorro era um negócio absurdo, dava volta no quarteirão, né? As pessoas chegavam de madrugada para pegar fila. E eu e a Bianca pensamos, o que a gente vai fazer para amenizar esse tempo de espera desses pacientes? E aí pensamos em fazer um evento lá, falamos com umas padarias próximas, a Edna nos ajudou, a Edna não está mais conosco também. E eles cederam pães, um café com leite, a gente começou a distribuir ali naquela fila. Algumas irmãs foram para cortar o cabelo do pessoal ali na fila, e uns irmãos que tocam numa orquestra foram ficar tocando violino e coisa para amenizar um pouquinho o sofrimento, né? Aquela espera angustiante daquelas pessoas. E eu me lembro que uma médica, a doutora Wong, eu fui, mostrei para o Rogério, eu levo para o diretor. Na época era o doutor Cristiano, irmão da Débora, alguém que Deus também preparou para esse tempo estar ali. E a gente teve esse contato. Ele falou, fala com o doutor Cristiano, leva o projeto. O doutor Cristiano achou muito legal. Olha, fala com o chefe do pronto-socorro, fala com o chefe de segurança, vê o melhor lugar, vamos fazer e tal. Fizemos. Quando terminou o evento, irmãos, eu subi com a turma que estava tocando, e os irmãos e tal, e as irmãs que cortavam o cabelo não vinham. Levou lá. Quando eu vou, chega aquela médica desse tamanho, assim, uma chinesa, brava, feito não sei o quê, e falou assim, vocês estão detidas. E nossa, o que será que nós fizemos, né? Mas quem mandou você fazer esse absurdo aqui na porta de entrada do pronto-socorro, onde pode chegar uma ambulância? E aconteceu uma catástrofe, eu falei, mas já acabou o evento, não aconteceu nada, graças a Deus foi uma bênção, né?
E ela falou, tudo bem, mas eu vou fazer uma carta e vou falar para o diretor do ocorrido. Liguei para o Rogério chorando, Rogério, nunca mais o diretor vai deixar a gente fazer nada. Primeiro evento que a gente estava fazendo. O Rogério falou, não esquenta não, porque meio, não bate muito bem, né? E olha, irmãos, Deus começou a mostrar para a gente que junto com os pacientes nós precisávamos investir nos médicos, nas enfermeiras, nos profissionais que trabalhavam. E o nosso grande desafio foi conquistar a BONG, né, Bia? E aí, começamos em abril, quando foi em outubro, Dia dos Médicos, foi a nossa primeira festa para os médicos. Eliana faz isso até hoje. Vocês continuam fazendo, andando nos mesmos passos, né, queridos? E eu lembro que eu disse, olha, eu mesma quero dar um presente para a BONG, hein? E ali foi uma bênção. Deus permitiu a gente se aproximar dessa mulher. Depois ela se tornou uma grande amiga minha. Foi viajar comigo, com meu marido juntos. Uma vez grudou tanto que uma hora eu falei, ai meu Deus, agora preciso fugir dela. Ouviu muito a palavra de Deus, foi muitas vezes na minha igreja. Ainda não aceitou a Cristo, mas a semente está ali naquele coração. Quantas experiências, irmãos, quantas pessoas Deus foi trazendo, quantas vidas, que lembramos essa noite, os pacientes, que nós chegávamos, tantos ali, coisas tão graves, acidentes, queimados, tantas coisas terríveis, irmãos, e o Senhor alcançando aqueles corações. Lembrei do Edson, um paciente que, irmã Neuza, numa rádio, abençoada de Deus, uma senhora liga para ela e fala assim, olha, o assassino do meu filho está internado nesse hospital. E eu queria fazer uma visita e falar de Jesus para ele. Eu disse, meu Deus, agora eu não sei o que fazer, né? Como que eu ia deixar essa mulher entrar, falar com esse paciente, ele podia se rebelar e falar para a diretoria, quem deixou essa mulher entrar? Eu disse, olha, eu mesma vou lá falar de Jesus para ele. E o Edson foi uma das maiores desafios para mim no começo daquele trabalho. Um irmão de quase 2 metros de altura, um olhar de mal, irmãos. Ele tinha um olhar tão mal que eu tinha medo de olhar para ele. E eu comecei a falar de Jesus ali para ele. E aquele homem foi se quebrantando. Deus foi alcançando a vida do Edson. E eu dizia para ele, um dia eu vou olhar os seus olhos e eu vou ver o amor de Jesus através dos seus olhos. E um dia aquele homem se converteu. E Deus restaurou a vida dele, da sua família. Hoje ele é firme, está firme, não está, Eliana? Firme, não está? Glória a Deus, que bom. Eu fiquei sabendo depois que eu levantei, ele era matador. Irmãos, ele, naquela situação, ele foi a julgamento, ele foi absolvido, porque não foi ele quem matou o filho daquela irmã. Ele estava junto com um grupo e não foi ele. Ele foi a julgamento, foi absolvido, mas ele estava no hospital porque ele recebeu 7 tiros em represália de tão bonzinho que ele era. Para vocês terem uma ideia. Ele estava com uma bala alojada na coluna, uma outra no braço. Há pouco tempo que o Edson conseguiu fazer essa cirurgia do braço, ele fazia assim, um lado do braço ia para lá, o outro vinha para cá. E foi tremendo o que Deus fez na vida desse homem. Tantos pacientes, tantas crianças. Depois, quando eu me lembro que nós começamos a olhar ali a pediatria, e aí sonhamos com estar cuidando. Eles fizeram uma brinquedoteca, aí não tinha funcionário nenhum que queria estar cuidando daquilo. Nós assumimos a brinquedoteca do hospital, fizemos um projeto lindo que depois a chefe do andar levou para Brasília e ganhou dele das nossas custas, mas graças a Deus, né, era para as crianças. E naquele tempo, eu me lembro que nós orávamos muito pelo diretor do hospital, por todos, como até hoje, né? Todos os médicos e funcionários. E teve um dia que o Dr. Cristiano me chamou, e na época era a Marta Suplicy, que era a prefeita de São Paulo,
E o carro-chefe dela era a humanização dentro dos hospitais. E aí o Dr. Cristiano veio lá no Brinquedoteca, eu atendendo ali com as crianças, e ele disse, olha, eu queria ter uma conversa com você. Pois não. Ele disse, olha, nós temos um objetivo, é algo que é meio que obrigatório dentro dos hospitais, e eu queria convidar você para cuidar da humanização do hospital. Eu falei, Porque, doutor, eu não tenho formação nessa área, eu nem imagino o que fazer. E ele disse, só faça aquilo que você já faz. Só que você vai fazer isso com toda a chefia, com todos os médicos, com todos os enfermeiros. Foi meu pai. E foi tremendo esse tempo que eu pude estar mais próxima do Dr. Cristiano todos os dias. Eu escrevia, bom dia, Dr. Cristiano, escrevia um versículo bíblico, deixava uma palavra para ele, orei com ele muitas vezes. E ele foi a pessoa que Deus usou para oficializar no hospital a capelania evangélica Doutores da Esperança e o serviço de capelania hospitalar dentro daquele hospital. Ninguém, irmãos, pode tirar esse trabalho ali, porque está em diário oficial, faz parte do projeto todo do hospital. E eu lembro como foi difícil, o Dr. Cristiano vivia em lutas, né? Toda hora falava, ele vai cair, agora ele vai cair. Cada vez que cai um diretor, infelizmente o hospital é movido por políticos, né? Cada vez que cai um político, cai todo mundo e eles colocam outro. E eu lembro que a gente falava para ele, Dr. Cristiano, nós estamos orando pelo Senhor, fica firme, nós estamos orando pelo Senhor. E ele permaneceu uns 4 anos, não foi, Rogério? Ele começou do começo, depois dele, eu nunca mais vi diretor nenhum ficar o mandato todo. E cai um e vem outro. E Deus abençoou muito a vida dele. Ele enxergou com os olhos de Deus esse trabalho. E o Rogério sempre com a gente ali, nos ajudando, dando toda a força. E as coisas começaram a acontecer, né, irmãos? Porque, infelizmente, a gente faz só coisa boa, ninguém ganha lá para fazer nada disso, é um trabalho voluntário. A gente tira do bolso, né, Lia? Como a gente tira do bolso para poder fazer todos os eventos. O hospital, irmãos, tem dia de tudo, dia do médico, da enfermeira, do nutricionista, do porteiro, do faxineiro. E a gente sempre fazendo, comemorando todas essas datas, uma oportunidade da gente alcançar essas pessoas, mostrando amor, dando uma Bíblia, um Novo Testamento, uma lembrancinha. E Deus sempre abençoando, usando as nossas igrejas. Depois a igreja do pastor Paulo, a igreja presbiteriana, começou a nos ajudar ali também, junto com a minha igreja, que sempre foi uma igreja muito firme, a igreja do Rogério, as irmãs sempre amorosas, faziam travesseiros para as crianças, cada coisinha tão linda que elas sempre fizeram para nos ajudar nas datas comemorativas. E assim Deus foi operando, foi nos ajudando, irmãos, a fincar âncora. Porque eu dizia, olha, nós precisamos trabalhar os pacientes, mas nós precisamos trabalhar também os funcionários, porque paciente roda, ele vai embora, ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno também, né? Mas os funcionários, eles estão lá. Eu estive lá anteontem, mas que alegria, quantos deles, muitos novos também. Cheguei na portaria, o porteiro lá, o segurança, né? Pois não, o que a senhora deseja? Isso já vieram ter 2 enfermeiras, a Vera e a Amparo lá do nono andar. Querido, você voltou? Ele ficou olhando e falou, a senhora já é daqui? Falei, trabalhei aqui quase 8 anos, né? 7 anos e um pouquinho. Ele disse, estou vendo. E é tão gostoso ter recebido naquele lugar. Ontem conversei com várias pessoas, médicos, secretários. Falei, olha, amanhã eu vou estar no culto de gratidão a Deus. Nós estamos há 10 anos, o trabalho continua firme. Todo mundo, eu vi o doutor Rogério, todo mundo manda um abraço, manda o doutor Paulinho, Magali, Luiz Valanjo, o Schneider, tantos outros médicos, lembrando. E que gostoso
a referência que eu tive ontem e anteontem de vocês, amados, que estão aqui agora aqui. Antes disso, eu quero lembrar que nesse tempo, como na palavra de Deus, nesse registro de Atos, tantas coisas maravilhosas que a gente vai vendo aqui, e essa história da capelania evangélica também escrita. Não só coisas boas, acontecem coisas difíceis também. E a primeira delas foi o Rogério sair, o Dr. Cristiano saiu, aí entrou um novo diretor e começa todo o processo de novo, de conquista, de fazer amizade. Né? Foi difícil para a gente. Depois o Rogério, que era nosso pai ali, né? Que nos ajudava, também foi para outro hospital. Depois Deus chama a Bianca para fazer um curso de enfermagem e vai embora, e eu fiquei sem perna, sem braço, e ele me deixou, foi tão difícil. Mas as irmãs, os irmãos sempre firmes. Quantas lutas, quantas perseguições, irmãos. Depois que o Rogério saiu, o Dr. Cristiano, entraram novos. E a primeira coisa que fizeram, a nossa sala era ao lado da sala do Dr. Rogério. E acho que ele que mexeu os pauzinhos lá para a gente conseguir. Quando ele saiu, a primeira coisa que eles falaram, ó, vocês não tem mais sala, viu? Então, como que a gente não vai ter sala dentro do hospital? Né? É o ponto de referência, os irmãos chegam, tem que guardar a Bíblia, tem que pegar a Bíblia, guardar a bolsa, pegar a rental, precisa. Aí eu lembro que o Dr. Flávio, que ficou no lugar do Rogério, ele disse, olha, se você achar qualquer lugar disponível dentro desse hospital, porque a coisa mais difícil, irmãos, que tem é espaço físico disponível dentro do hospital. Ele disse, se você achar qualquer lugar, você pode vir que eu vou dar um jeito de ficar para você. Comecei a rodar aquele hospital, rodar. E assim, a gente não podia ficar muito distante, porque a gente perde referência de contato, né? E, de repente, no lugar mais estratégico que Deus poderia ter, um corredor que não tem absolutamente nada que une o ambulatório ao pronto-socorro, que é o lugar que mais passa pessoas, tinha uma salinha minúscula, 2 por 2. Uma sala sem janela, uma sala com uma porta-balcão, toda arrebentada, suja, era acho que uma coisa de depósito ali. E eu perguntei para a enfermeira, para a Paula, ela disse, olha, isso aí ninguém usa não, ninguém quer essa sala, porque é insalubre, isso daí não tem janela, é um perigo isso aí. Aí eu falei, doutor Flávio, olha, tem um cubículo ali e tal, que tem umas coisas lá dentro, mas ninguém está usando. Ele olhou e falou, você vai querer ficar aqui? Eu disse, olha, se for o lugar que Deus tem, a gente vai ficar. E ele disse, tá bom, então pode ficar com esse lugar. E eu me lembro, irmãos, que alguns funcionários daquele hospital foram na nossa sala e levou a mesa para um lado e a cadeira para o outro, tiraram nosso material. E eu fiquei no corredor olhando para aquele monte de coisa, nós não tínhamos nenhuma cadeira para sentarmos. Falei, Senhor, e agora? Nisso veio um pastor fazer uma visita ali, e então ele disse, irmão, você está triste? Eu disse, olha, irmão, aconteceu isso, contei a história para ele, levei ele na salinha, ele viu a sala que nós tínhamos, e onde nós estávamos indo, ele disse, mas não fica triste não. Jesus nasceu numa manjedoura, mas a sua glória foi vista por toda a terra. A irmã está indo para uma sala bem pequenininha, feia, suja. Eu acho que nem cabe vocês lá. Mas o Senhor vai mostrar a glória dele nesse lugar. E eu lembro que no fim de semana eu fui para lá, pintei aquela sala, comprei uns baús, porque nós tínhamos tão pequenininho, eu tinha que ter um lugar para guardar as coisas e para os irmãos sentarem para a gente fazer a devocional. A gente sempre, antes de sair, a gente ora, lê a Bíblia, compartilha, chora, se alegra. Né? E aquela salinha tão pequenininha ficou tão aconchegante, tão bonita. E agora a sala era laranja, mas quando eu pintei ela era verde. E todo mundo descia para ver aquela salinha. Ai, que sala linda, que gostoso. Como é bom estar nesse lugar. E Deus, irmãos,
Passou ali por nós depois pastor Ademir, também pastor do Rogério, nos ajudou muito com ginástica laboral, o Igor, que também é da igreja do Rogério, menino de Deus, está firme lá no Espírito Santo, né?